Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Tem gente que consegue guardar dinheiro, tem reserva, tem um valor na conta, mas vive preocupada, vive com medo, como se tivesse sempre um passo de se lascar completamente. Ao mesmo tempo, tem gente que recebe o salário numa sexta-feira e chega na segunda já pensando no próximo pagamento. E eu não tô falando só de quem ganha pouco não, tá? Às vezes a pessoa até ganha razoavelmente bem, mas o dinheiro entra e parece que ele desaparece do nada. E durante muito tempo, né, eu achei que isso era simplesmente falta de disciplina, porque, querendo ou não, a gente julga as outras pessoas sem saber o real motivo delas terem aquelas atitudes com dinheiro. Só que quanto mais eu observava e conversava com algumas pessoas, mais eu percebia que a história era um pouco diferente, porque às vezes o problema não começa quando o dinheiro entra. Às vezes ela começou muito antes, lá atrás, quando você nem trabalhava ainda, cara. Cara, quando você era só uma criança tentando entender o mundo ao seu redor. Isso é bizarro, né? Imagina só, uma criança ouvindo sempre a mesma coisa. Agora não dá. Mês que vem, a gente tá sem dinheiro, na volta a gente compra, essa é clássica. Ela só queria um brinquedo, não tinha dinheiro. Queria um videogame, não dava. Isso aqui que eu tô descrevendo foi e é a realidade de muita gente mesmo aqui no nosso país. E coisas assim acontecem não porque nossos pais não querem dar aquele objeto pra gente, mas porque simplesmente não tinha como. As condições não ajudavam. Mas aí o tempo passa, essa criança cresce, começa a trabalhar e começa a receber o seu próprio dinheiro. E quando tu vai ver, ela tá comprando um monte de coisa, parcela coisas que nem precisava tanto assim, e todo mundo em volta olha pra essa pessoa e pensa o seguinte: esse cara não tem juízo. Mas será que é só isso? Porque, sendo bem sincero com você, às vezes essas pessoas parecem mais alguém tentando recuperar anos de não que ela recebeu. Como se aquela sensação de não poder ter as coisas ainda tivesse ali, né, enraizada na alma dela. E analisar as coisas dessa forma muda completamente a forma da gente olhar para tal situação. Porque deixa de ser uma questão de matemática, de finanças, né? E vira uma questão de comportamento. E tem uma coisa bem engraçada nisso, porque provavelmente você tá pensando em alguém agora. Ou talvez você esteja pensando em você mesmo. Porque muita gente passa por isso e nem percebe qual é o real problema. Eu mesmo, na minha infância, eu passei por muita coisa e hoje eu vejo que me afetou em muitas áreas da minha vida. Inclusive, comenta aqui embaixo uma coisa que você queria muito quando era criança e nunca conseguiu ter. Eu tenho certeza que vai aparecer muita história parecida nos comentários. E já aproveita e deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Bora continuar, né? Tem outro lado da história, porque nem todo mundo reage à falta de alguma coisa querendo comprar tudo. Tem gente que reage exatamente ao contrário. Eu lembro de conhecer pessoas que cresceram vendo os pais fazendo conta dentro do mercado. Talvez você também tenha passado ou visto isso. A mãe pegava lá um produto na prateleira, olhava o preço, fazia as contas, aí devolvia para a prateleira e pegava outro mais barato. E seguia assim, a compra todinha era fazendo isso. Ou então aquela cena clássica, né? Chega uma conta em casa, o clima muda completamente. Ninguém falava muito, mas todo mundo percebia que tinha alguma coisa acontecendo. Alguma preocupação afetou todo mundo dentro daquela casa. Só que o problema é que a criança, ela não entende exatamente o que está acontecendo naquele ambiente, mas ela sente, cara. E isso fica guardado na nossa cabeça. E essa criança cresce, consegue um emprego, começa a ganhar dinheiro, a situação melhora, só que tem um detalhe: a vida mudou, a vida dela mudou, mas aquele medo ainda continua enraizado nela. Essa pessoa compra uma pizza e sente culpa por ter gastado dinheiro, compra uma roupa e fica pensativo se realmente deveria ter comprado aquela roupa. Gasta R$100 em alguma coisa, cara, essa pessoa passa dias lembrando daqueles R$100. E aí alguém olha de fora e fala o seguinte: ah, cara, mas tu é exagerado demais, tu é muito mão de vaca. Só que a pessoa que tá vivendo aquilo, ela não sente que tá exagerando, ela sente que tá se protegendo, porque uma parte dela continua acreditando que o aperto, a situação financeira ruim pode voltar a qualquer momento. Mas assim, nem todo comportamento financeiro que você tem hoje nasce da sua infância, porque existe a tal da comparação moderna que afeta até quem teve uma relação saudável com o dinheiro quando era criança. E, meu amigo, a comparação faz um estrago na nossa cabeça. Porque antigamente você comparava a sua vida com quem estava perto de você ali no seu dia a dia. Hoje não, cara. Hoje você compara a sua vida com centenas, milhares de pessoas todos os dias. Basta você abrir o Instagram. Tem alguém viajando, tem alguém comprando,
um carro novo, tem alguém vivendo uma vida aparentemente perfeita, e aí começa aquela conversa, né, silenciosa dentro da nossa cabeça. Cara, será que eu tô ficando pra trás? Será que eu deveria ter isso também? Será que só eu não consegui prosperar na vida? E aí pronto, cara, a armadilha tá montada na sua cabeça, porque muitas compras, né, o hábito de comprar começa exatamente desse ponto, não necessariamente na necessidade, mas sim na comparação. A pessoa compra uma coisa que nem tava nos planos, assume uma parcela que vai ferrar com o orçamento completamente da família, tudo porque naquele momento parece importante não ficar para trás dos outros, como se tivesse uma linha de chegada, como se fosse uma corrida. E juntando todas essas coisas que eu falei aqui, a comparação, a infância e tudo mais, são coisas que parecem bem simples e pequenas, né, relativamente pequenas, mas elas dizem muito sobre a forma como cada pessoa se relaciona com o dinheiro. E o mais curioso é que muita gente faz tudo isso no automático, sem perceber, só faz. A pessoa acha que simplesmente é daquele jeito e pronto, tá ligado? Que nasceu assim, que sempre foi assim, tá tudo bem. Mas nem sempre. Às vezes existe uma história por trás, uma experiência, uma lembrança, uma sensação que foi ficando ali ao longo dos anos e foi se enraizando na sua vida. E é aí que tá a questão, né? Talvez o problema não seja que você é desorganizado, talvez não seja falta de inteligência, talvez não seja preguiça, porque pensa comigo, quantas pessoas sabem exatamente o que deveriam fazer? Elas sabem que não deveriam gastar tanto, elas sabem que deveriam poupar mais, sabem que deveriam se planejar, mas o que é que elas fazem? Continuam repetindo os mesmos comportamentos. Ou seja, se fosse só uma questão de informação, isso com certeza já estava resolvido. Só que não tá, cara, não tá, porque o problema nem sempre é saber o que fazer. Às vezes o problema é o que está por trás do comportamento. E quando você começa a perceber isso, muita coisa passa a fazer sentido na sua vida. Aquela compra por impulso, aquela culpa quando gasta, aquele medo constante de faltar alguma coisa, aquela necessidade de mostrar que está indo bem, tudo começa a se encaixar. E uma coisa que eu preciso deixar muito claro é que tudo isso aqui que eu tô falando não é sobre culpar pai ou mãe, não é sobre culpar a sua infância, até porque, né, nossos pais e tudo mais, cara, eles estavam fazendo o que podia com a realidade que tinha. O ponto não é encontrar um culpado para isso tudo, é entender a origem de alguns comportamentos, porque quando você entende de onde vem uma coisa, fica muito mais fácil enxergar o que está acontecendo e automaticamente quando você enxerga, quando você consegue enxergar, você consegue mudar. Talvez não do dia pra noite, mas, cara, consegue. Porque no fim das contas, o nosso passado explica muita coisa. Só que ele não precisa mudar a sua vida pra sempre. E eu acho que essa é a principal reflexão que eu quis trazer com esse vídeo, né? Antes de você tentar consertar um hábito financeiro, eu vou gastar menos e tudo mais, vale a pena entender de onde ele veio, porque às vezes você passa anos e anos brigando com aquele efeito, né? Só que nunca olha para o real problema que é a causa. Mas agora eu quero que você comente aqui embaixo qual foi a frase sobre dinheiro que você mais ouviu quando era criança. Comenta aqui embaixo, por favor, porque eu realmente quero ler a tua história. Vou te deixar com esse próximo vídeo aqui, onde eu falo de 10 lições super importantes sobre dinheiro que podem mudar a tua vida. No mais é isso, muito obrigado pela companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.